Ora, ouçam só isto. No fundo da China existe um mandarim mais rico que todos os reis de que a fábula ou a história contam. Dele nada conheces, nem o nome, nem o semblante, nem a seda de que se veste. Para que tu herdes os seus cabedais infindáveis, basta que toques essa campainha, posta a teu lado, sobre um livro. Ele soltará apenas um suspiro nesses confins da Mongólia. Será então um cadáver, e tu verás a teus pés mais ouro do que pode sonhar a ambição de um avaro. Tu, que me lês e és um homem mortal, tocarás tu a campainha? O Mandarim, 1880, é essa de Queiroz. Ora, ouçam também isto. Para que os homens primitivos, ou os simiescos progenitores do homem, se tornem sociais, eles terão certamente adquirido os mesmos sentimentos instintivos que levam os outros animais a viver num grupo, e sem dúvida exibiram a mesma disposição geral. Devem-se ter sentido pouco à vontade quando separados dos seus camaradas, por quem deviam nutrir algum amor. Devem-se ter avisado uns aos outros da existência de perigo e devem-se ter ajudado mutuamente em situações de ataque e defesa. Tudo isto implica algum grau de empatia, fidelidade e coragem. Estas qualidades sociais, a importância fundamental das quais, para os animais inferiores, ninguém coloca em causa, foram sem dúvida adquiridas pelos progenitores do homem de uma forma similar, nomeadamente através da seleção natural, ajudada por hábitos herdados. Caso duas tribos de homens primitivos, a viverem na mesma terra, se confrontassem, se, sendo as outras circunstâncias iguais, uma das tribos incluía um grande número de membros corajosos, empáticos e leais, sempre prontos a avisarem-se uns aos outros da existência de perigo, ajudando-se e defendendo-se, então esta tribo seria mais bem-sucedida e conquistaria a outra. Charles Darwin, A Origem do Homem e a Seleção Sexual, 1871. Fátima Vieira, Paulo Guzmão, bem-vindos. Estamos no 3º episódio e vamos falar do egoísmo e da cultura. Ora, ouçam só isto. Ora, ouçam só isto. Ora, ouçam só isto. Dos textos às ideias. Fátima, vamos começar pelas definições. O que é o egoísmo? O dramaturgo francês Eugène Labiche, que ficou conhecido no século XIX pelas farsas e pelas comédias que escreveu, eram farsas onde satirizava a sociedade francesa da época, ofereceu-nos uma definição muito simples e funcional do ser humano egoísta, que era a seguinte, dizia ele: é egoísta aquele que não pensa em mim. E realmente, em termos filosóficos, o egoísmo pressupõe que o nosso ego é o centro de tudo, ou seja, o nosso ego é que motiva ou que deveria motivar as nossas ações. E esta distinção é importante, é aquilo que motiva ou que deveria motivar. E simplificando muito, eu diria até simplificando muitíssimo, é apenas para colocar estes conceitos em cima da mesa, apenas para os tornar operacionais, nós podemos dizer que a teoria do egoísmo tem duas variantes. Tem uma variante descritiva e tem uma variante normativa. A teoria do egoísmo descritivo, o que é que nos diz? Diz que quando diz que alguém é egoísta ou que o ser humano é egoísta, está a fazer uma descrição factual, ou seja, está a constatar aquilo que é um facto. Mas depois há a teoria normativa, e a teoria normativa não se limita a descrever. A teoria normativa propõe que o egoísmo deva ser um objetivo da própria existência humana. Ou seja, propõe que nós devemos defender sempre, em primeiro lugar, os nossos interesses. E isto é muito interessante, porque depois o egoísmo normativo divide-se, por sua vez, em egoísmo racional e egoísmo ético. Estes são, assim, estou a tentar apenas esquematizar, mas é importante nós percebermos estes diferentes tipos de egoísmo. O que é que nos diz o egoísmo racional? O egoísmo racional diz-nos que a atitude da pessoa que privilegia, em primeiro lugar, os seus próprios interesses é ditada pela razão. Não é? Portanto, é a razão que me diz que eu tenho que defender os meus próprios interesses. E depois há o egoísmo ético. E o egoísmo ético diz o seguinte: nós defendemos os nossos interesses e isso é uma atitude moral. Aliás, seria imoral se nós não defendêssemos sempre, em primeiro lugar, os nossos interesses. Agora, o que nós temos de tentar perceber
é que tipo de egoísmo é que está por trás desta ideia de que o egoísmo deveria existir, não é? E uma das principais teóricas do egoísmo racional foi a filósofa americana Ayn Rand. Ela escreveu uma obra que hoje é considerada de culto nos Estados Unidos, chamava-se mesmo A Virtude do Egoísmo, e a definição que ela nos oferece é muito interessante. Ela diz, não é egoísta quem se aproveita dos outros, não é nada disso. O egoísta, ou é egoísta, aquele que renuncia a serviço dos outros indivíduos. É aquele que escolheu não viver em função dos outros indivíduos. É aquele que não faz dos outros indivíduos o motor inicial dos seus atos. Ou seja, não faz dos outros indivíduos o motor inicial dos seus pensamentos. Não precisa dos outros indivíduos para agir. Portanto, os outros indivíduos não são a sua fonte de energia. Isso até é uma forma de ver o egoísmo um bocadinho diferente a que estamos habituados. Estamos habituados a que o egoísmo seja um conceito negativo, algo, olha, tu és egoísta. E visto desse ponto de vista, acaba por ser uma coisa boa. Exatamente. Eu queria dizer que esta visão é um pouco polémica, mas que realmente este egoísmo racional tem os seus seguidores, não é? Mas agora o que é interessante é que aqui nós entramos já na discussão então das razões que nos fazem agir, não é? E portanto a questão é por quem ou por que causa é que as pessoas agem, não é? O que é que me motiva a agir? Será que as pessoas agem em seu benefício, ou seja, por causa delas próprias? Ou será que as pessoas agem e são, por exemplo, poderão ser altruístas, para servirem a Deus, ou até melhor, diz, por terem medo de Deus, não é? Por temerem a Deus e terem medo das consequências depois na vida após a morte? Ou será que agem para o bem da sociedade e para o bem do planeta? E a questionação das causas daquilo que nos faz agir leva-nos depois à identificação de comportamentos egoístas, quando nós agimos em causa própria e nós dizemos esta pessoa é egoísta, ou então comportamentos altruístas quando nós agimos para o bem dos outros. E, portanto, a grande questão aqui será nós percebermos, e esta é uma discussão que tem vindo a ocupar a filosofia ocidental dos últimos séculos, a questão é sabermos se o altruísmo não será também uma forma de egoísmo. Na medida em que, quando nós somos altruístas, embora seja óbvio que nós estamos a beneficiar outros indivíduos, podemos estar também, na verdade, a agir em proveito próprio. E como? Podemos estar a antecipar recompensas, por exemplo, recompensas pessoais e sociais, podemos estar a beneficiar a nossa própria imagem, mas podemos também estar, quando estamos a ajudar os outros, a escapar às condenações da nossa própria consciência, não é? Ou evitar sentimentos de ansiedade que são provocados pelo confronto com as situações de aflição dos outros indivíduos. E, portanto, o indivíduo altruísta pode muito bem ser, no fundo, um verdadeiro egoísta. Paulo, é natural ser altruísta ou egoísta, em sequência do que a Fátima acabou de dizer? Ora bem, as questões da relação entre o indivíduo e a comunidade foram bastante estudadas pelos evolucionistas. Se definirmos altruísmo como ações realizadas com a intenção consciente de ajudar, então a vasta maioria das criaturas vivas não é capaz de verdadeiro altruísmo e, portanto, também não de verdadeiro egoísmo. Mas, não sendo a noção de altruísmo biológico a mesma do sentido comum, e retirando da equação a ideia de pensamento consciente, então encontramos na natureza muitos exemplos de altruísmo, ou seja, de comportamentos em que o indivíduo reduz as suas possibilidades de sobrevivência e desenvolvimento em benefício de outros. Então é desejável, do ponto de vista da seleção natural, ser egoísta ou ser altruísta? Aparentemente seria desejável ser egoísta. É um dos motivos pelos quais Darwin teve alguma dificuldade em explicar a existência de comportamentos altruístas que ocorrem, por exemplo, em insetos, em aves, em morcegos ou em primatas. Como a seleção natural implica que o indivíduo maximiza as suas possibilidades de sobrevivência, partilhar elementos ou colocar-se em particular risco para avisar o grupo de existência de perigo, por exemplo, parecem ser contraditórios com o próprio conceito de seleção natural. Então, acaba por ser desejável ser egoísta. Tudo depende de saber a que nível haja seleção natural. Se esta é exercida ao nível do indivíduo, parece não haver razão para comportamentos altruístas. Uma vantagem oferecida é uma vantagem perdida. Mas,
No quadro de funcionamento de um grupo, por exemplo, de humanos, a entreajuda entre os seus elementos é benéfica para a sobrevivência de todo o grupo. A seleção, então, exercer-se ao nível do grupo e, nesta perspectiva, o altruísmo já seria compatível com a seleção natural. Foi isto que Darwin pensou. Contudo, ao longo do último século e meio, surgiram várias outras interpretações, outras formas de ver esta questão. A relação entre o indivíduo, a comunidade, o altruísmo e o egoísmo. Fátima, há várias formas de egoísmo. Qual é o tipo de egoísmo presente no excerto que leu no início do podcast, o Mandarim, de Essa de Queiroz? Eu, para responder a essa pergunta, tenho ainda de falar de outros 2 tipos de egoísmo que não falei há pouco, mas que o filósofo francês Dominique Lecourt tem um livro muito interessante, foi publicado em 2015, com o título Egoísmo, teremos mesmo de pensar nos outros. E ele aí fala de 2 tipos de egoísmo adicionais. E há um que é muito fácil nós compreendermos, é o egoísmo que nasce do espírito competitivo, não é? Que é, no fundo, o produto da sociedade individualista. Esta sociedade em que nós vivemos exige sempre que nós sejamos sempre melhores, não é? Ficamos sempre em primeiro lugar. Ou seja, para ficarmos em primeiro lugar, muitas vezes passamos por cima dos interesses dos outros, não é? Isso, aliás, é por aí que muitas vezes se faz esta ligação entre a sociedade individualista em que vivemos e esta noção de egoísmo. E depois há um outro egoísmo, e é um egoísmo que se define pela pura indiferença pelas outras pessoas. E este egoísmo tem vindo, infelizmente, a ser identificado na nossa sociedade. Aqueles casos que nós vemos nos jornais de pessoas que são agredidas no metro, por exemplo, perante a completa indiferença dos passageiros. Tem vindo, inclusivamente, a ser estudado este tipo de egoísmo no âmbito da sociologia e da psicologia. Aliás, o caso mais famoso deste egoísmo de indiferença é aquele caso que ocorreu em Nova Iorque, da noite de 13 para 14 de março de 1964, quando uma jovem foi esfaqueada e teve por testemunha 38 pessoas que observavam a cena, ouviram os gritos da vítima e ficaram nos seus apartamentos sem fazerem absolutamente nada. Como quem diz, este é um assunto com o qual eu não tenho nada a ver e, portanto, não me devo meter. E realmente aquilo que nós encontramos na novela, porque trata-se não de romance, mas de uma novela, o Mandarim, do Essa de Queiroz, é exatamente este egoísmo de indiferença. Não é? Para quem não leu a novela, ou então para quem já não se lembra muito bem da história, resumindo, ela tem como narrador um funcionário público pobre, bastante pobre, Teodoro, bastante remediado, como se costumava dizer na altura, mas muito ambicioso. Ele vive em Lisboa, tem uma vida muito monótona, mas tem a ambição de ter muitas aventuras, de ter dinheiro, de ter amigos, de ter conforto material. Até que um dia ele descobre na Feira da Ladra um livro que lhe vai modificar a vida. E o livro, o que é que lhe sugere? Sugere que, se ele tocar a campainha do quarto, e daí aquele passo que eu há pouco li, logo no início, se ele tocar a campainha do quarto em determinada hora, um mandarim muito rico, que vive no outro lado do mundo, morrerá e vai deixar-lhe toda a sua fortuna. E claro que o diabo, que entra também na novela, aconselha Teodoro a tocar a campainha. E realmente há até argumentos, não é? Ele não conhece o mandarim, e o mandarim há de acabar por morrer, portanto não há nada, não será culpa dele. O que é certo é que ele toca a campainha e depois recebe logo de seguida um telegrama com a notícia da herança que lhe foi deixada por um chinês. E então a vida dele muda radicalmente. Ele tem montes de mulheres, montes de amigos, uma vida de luxo, mas depois as coisas começam logo a correr mal, porque a Cândida, quem ele está apaixonado, troca-o por um alferes. Ele percebe depois que os amigos estão com ele apenas por causa do seu dinheiro. E Teodoro começa a ser consumido por um sentimento de culpa, começa a ter pesadelos com o mandarim, sonha que a família dele, do mandarim, está em dificuldades económicas, depois chega a ir a viajar até à China para tentar ajudar a família do mandarim, mas corre tudo mal. E depois ele regressa a Lisboa, sempre atormentado pelos remorsos, por esta ideia de que o mandarim morreu por culpa dele. E depois, no fim, acaba a história com ele decidindo livrar-se da fortuna, ele deixa ao diabo em testamento toda a sua fortuna e decide voltar à sua vida de aborrecimento. Portanto, a história termina com uma lição. A história termina com Teodoro a afirmar, e isto é muito interessante, que ele diz: só sabe bem o pão
que dia a dia ganham as nossas mãos. E, portanto, este será então um egoísmo de indiferença, e aquilo que nós encontramos no mandarim é uma lição de Essa de Queiroz, exatamente sobre as consequências, é isso que a literatura faz, não é? As consequências desse tipo de egoísmo. Paulo, aos olhos da ciência, temos genes egoístas? Há quem diga que sim, mas gostava de comentar o que a Fátima disse antes, para dizer que, na realidade, respondeu uma das minhas dúvidas. Se o egoísmo era o contrário do altruísmo ou apenas a sua ausência? Parece que, afinal, podemos ser egoístas por defeito. E voltando ao tema. A tal teoria da seleção de grupo de Darwin tinha um defeito. Afinal, bastaria um elemento egoísta para alterar a relação de forças no interior de uma comunidade. Seria beneficiar do altruísmo dos outros, mas não sujeitaria a nenhum dos custos da reciprocidade. O que resultaria numa vantagem seletiva e, portanto, uma maior oportunidade reprodutiva, levando a um progressivo aumento de egoístas no grupo até serem maioritários. E pronto, e lá se ia a sociedade altruísta. Assim, surgiram outros modelos explicativos, entre os quais um deles se centrou na seleção do parentesco. O indivíduo seria altruísta, certo, mas apenas com aqueles com os quais tinham uma relação de parentesco. Tendo todo esse grupo características genéticas similares, os altruístas, mesmo que individualmente prejudicados quando contribuíam para o benefício dos seus parentes, permitiriam a difusão do património genético comum e, desta forma, perpetuando a continuação do comportamento altruísta. Esta teoria é frequentemente associada à perspectiva de Richard Dawkins, que é de onde vem o tal gene egoísta, que apresenta a evolução dos organismos como resultado de uma competição entre genes no sentido da sua maior representação no fundo genético, o tal gene pool. Os organismos, afinal, os organismos individuais seriam meros veículos da propagação desses genes. Contudo, é preciso dizer que esta definição é uma definição metafórica e não literal desta perspectiva, que é bastante mais complexa. Dawkins fala fundamentalmente dos mecanismos pelos quais os genes procuram perpetuar, ou seja, aumentando a sua representação na geração seguinte, mas penso que ele próprio lamentou a escolha do título Gene Egoísta para a sua famosa obra de divulgação, até pela polémica deslocada, digamos, que gerou. Fátima, se voltarmos ao mandarim de Essa, o que é que a literatura tem para nos ensinar no que diz respeito à reflexão filosófica sobre o egoísmo e o altruísmo? Tem muito para nos ensinar, não é? A literatura dá-nos lições. Aliás, a relação entre a ética e a literatura é uma relação que tem vindo a ser cada vez mais estudada, eu diria, nas últimas 4 décadas, pelo menos desde a década de 80 do século passado. E aquilo que tem vindo a ser dito, ou se calhar reconhecido, é que a literatura cumpre um papel fulcral na nossa sociedade, porque, para além, é lógico, da fruição estética, que é óbvia, não é? A possibilidade que nos proporciona de explorar a imaginação, de explorar as possibilidades infinitas da própria palavra. Mas, portanto, esta relação entre literatura e ética é muito óbvia na medida em que a literatura é um meio de viagem, não é? A literatura possibilita-nos o contacto, em primeiro lugar, com culturas, com grupos sociais, com mundos longínquos que de forma alguma nós poderíamos conhecer. Portanto, é uma espécie de um simulador da realidade. E é um simulador da realidade muito económico, porque economiza também o nosso tempo, não é? A literatura confronta-nos com um sem número de situações que nós nunca poderíamos conhecer em toda a nossa vida. Mas, mais importante ainda, a literatura prepara-nos para a vida, não é? A literatura desperta em nós sentimentos de empatia, de compreensão, de repulsa, não é? Nós detestamos sempre algumas personagens, de indignação, de revolta, e leva-nos também a agir. A literatura inspira-nos. Mas mais importante ainda, eu diria, a literatura ajuda-nos a identificar aquelas que são realmente as questões fundamentais da nossa vida e a perceber as consequências, como é o caso do mandarim. É isso que nós aprendemos quando lemos o mandarim. Mas há outros exemplos muito óbvios. É isso que nós aprendemos, por exemplo, quando lemos o Conto de Natal de Charles Dickens.
Eu tenho a certeza de que ninguém fica indiferente à lição, não é, que se tira desse conto, não é? A consequência de uma vida de obsessão por dinheiro, de egoísmo, de indiferença em relação aos problemas dos outros. É isso que Scrooge aprende quando é visitado pelo espírito de Natal passado, pelo espírito de Natal presente, pelo espírito de Natal futuro, não é? A lição é muito óbvia nesse sentido. Quem é egoísta na vida morre sozinho. Mas também há outra lição nesse conto de Dickens muito importante. É de que ainda vamos a tempo. Ainda vamos a tempo de reparar os nossos erros. E é essa última oportunidade, ou essa segunda oportunidade que é dada a Scrooge. E que ele agarra, e por isso é que o conto tem um final feliz. Portanto, a literatura dá-nos estas lições importantes. Depois, claro que há obras de ficção com pendor filosófico, no fundo são obras que abordam questões que normalmente são discutidas no âmbito da filosofia, como deve ser a vida em sociedade, que discutem questões éticas e morais. E nesse sentido eu gostava de falar num outro conto, é um conto da Ursula K. Le Guin, em que eu muitas vezes penso quando reflito sobre a sociedade em que eu gostaria de viver e sobretudo a sociedade que eu gostaria de ajudar a construir. Portanto, nós todos temos obras de referência que nos marcam e esta é uma das obras. Aliás, é um conto pequeníssimo, tem 5, 6 páginas e chama-se Aqueles que se afastam de Homelas. O título original é The Ones Who Walk Away from Homeless. E o conto da Le Guin começa com uma descrição de uma cidade que está em festa, é a cidade de Homelas. E a narradora diz ao leitor, olha, imagina o que é a melhor sociedade, a sociedade mais alegre, a sociedade mais feliz, é essa a felicidade que existe. Mas depois dá-nos uma lição, diz-nos, é que essa felicidade absoluta tem um preço. Para que as pessoas todas possam continuar a ser felizes, existe um quarto escuro, numa cave escura, com uma criança. Não sabemos se tem 6, se tem 10 anos. Ela está subnutrida, está subdesenvolvida, está sozinha. Toda a gente sabe que a criança está lá sozinha. Inclusive, quando os jovens chegam à adolescência, os pais levam-nos lá para eles visitarem a criança, verem a miséria em que ela vive, mas toda a gente é ensinada a saber que se a criança for libertada, a felicidade da sociedade acaba. E ao princípio os jovens começam a ficar muito incomodados, há aqueles que não conseguem suportar esta ideia de que a felicidade deles tem como preço a infelicidade de outra pessoa, e então esses decidem partir, esses são aqueles que deixam homelas. Ou se nós dissermos em inglês é homeless, e portanto são aqueles que ficam homeless, aqueles que ficam sem casa, sem abrigo. E no conto são consideradas 2 alternativas. Portanto, as pessoas ou podem ficar e aceitar a situação da miséria da criança, e claro que esta miséria da criança é simbólica, não é? São todos aqueles que vivem sem condições dignas e para que nós possamos ser felizes, ou então podem decidir partir. E o que eu acho é que a Le Guin o que gostava era que nós equacionássemos uma terceira alternativa, que é, e se o leitor ficar, e se o leitor fizer a revolução, se o leitor, apesar de todos os avisos, decidir desafiar esse pressuposto de que só conseguimos ser felizes se por acaso houver gente infeliz. E a Le Guin ganhou com este conto, que é considerado um conto de ficção científica, apesar de, na verdade, não ter nada relacionado com a tecnologia. Ela ganhou o Hugo Award, que é o prémio que é dado anualmente para o melhor conto de ficção científica, este foi em 1974, e deu muitas entrevistas sobre o assunto. E ela revelou também as fontes diretas de inspiração para o conto. Há uma fonte que é um ensaio do filósofo William James, de 1871, mas eu queria, para acabar, muito rapidamente falar da outra fonte que Le Guin menciona, que é o romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, foi publicado no final de 1879 para 1880, e coloca um dilema muito semelhante. Nós vemos Ivan Karamazov a dizer ao irmão, o Alexei, a propósito da bondade de Deus, diz-lhe ele, imagina que crias uma sociedade com o objetivo de todos os seus habitantes serem felizes. Só que, para essa felicidade, será essencial que seja torturada uma pequena criatura. E pergunta-lhe, consentirias nessa altura ser o arquiteto de uma sociedade assim? Isto é a propósito de Deus, que ele está a dizer como é que Deus consente que haja gente que seja tão miserável. E, portanto, o problema que aqui é colocado por Dostoiévski e também pela própria Le Guin
é o problema utilitarista clássico, não é? Será moralmente justificável infligir e aceitar o sofrimento de uma pessoa para o benefício da felicidade dos outros, não é? É o bem da sociedade, ou seja, é o bem da maioria que é posto acima do bem do indivíduo. Portanto, o tema aqui colocado é o do indivíduo versus a sociedade e o do bem e do mal. Portanto, mais precisamente, o facto de o bem de uns ter origem no mal de outros. Paulo, para terminar, qual tem sido o comportamento dominante das sociedades humanas? Bem, eu estava aqui a pensar que o grande altruísta dessa sociedade, que precisa da miséria de uns para que outros possam ser felizes, esse grande altruísta é o desgraçado que sofre, que afinal se sacrifica pelo bem social. Mas se calhar não tem outro remédio, É forçado a isso e não sendo voluntário, já não é altruísta. Ora, qual tem sido o comportamento dominante das sociedades humanas? Ao altruísmo interno, que estrutura uma sociedade, que cria laços de entreajuda e solidariedade, será que também corresponde um egoísmo externo que se manifesta nos confrontos que existem entre as sociedades? É a disputa por recursos, a que geralmente corresponde à guerra, o resultado de uma expressão do egoísmo dominador de um grupo ou sociedade? Se olharmos para a história humana, vemos que ela é também a história da dominação de uma sociedade pelas outras. Não era o que dizia Darwin no texto que li no início? O altruísmo é fundamental para quê? Para que as sociedades fiquem fortes. E, ficando fortes, dominam as outras. Qual é o estado atual das coisas? A tendência, parece-me, tem sido para o estabelecimento de consensos progressivamente mais alargados. Apesar de termos imensos conflitos, acho que existe uma progressão do sentimento de união das diferentes sociedades, dos diferentes povos, parece-me. No fim de contas, a criação ao longo do século XX de estruturas internacionais são um exemplo disso, dessa tendência para partilhar determinados objetivos. Ora bem, o que me parece é que a cooperação pode vir a tornar-se absolutamente necessária e que o altruísmo seja a base para a resolução de problemas cruciais para a espécie humana, nomeadamente as questões ambientais. Ao longo da sua história, o homem sempre se constituiu como um explorador egoísta da natureza, geralmente para obter um benefício de curto prazo. Ora, o estado presente de degradação ambiental e a sobreexploração de diversos recursos implicará, desejavelmente, penso eu, uma alteração desta relação, ou, caso contrário, a degradação ambiental, pode ser mais ou menos progressiva, poderá bem reduzir o tempo de permanência e a qualidade de vida da espécie humana na Terra. E de outras espécies, claro. Eu aqui gostava de me referir a uns conceitos de um senhor que se chama Yuval Harari, que especula que a solução que os humanos encontraram para conseguir que os mecanismos de entreajuda, ou seja, comportamentos altruístas, se estendessem a uma população de centenas, milhares e mesmo milhões de indivíduos, foi a invenção de ficções. Essas ficções são histórias, conceitos partilhados, que afinal não existem para além da aceitação que cada um lhes queira dar, ou uma sociedade inteira lhes queira dar. Pode ser a crença num direito sobre um território, uma determinada narrativa mitológica, uma linhagem de descendência, ou sei lá, a eficiência de um sistema de saúde, ou seja lá o que for que justifique a existência de laços de cooperação. Portanto, segundo o Yuval Harari, são essas ficções que constituem o cimento social. Ora bem, nós vivemos num tempo em que, provavelmente, mais do que em qualquer outro, e em grande parte devido às tecnologias de informação, a população humana tem uma consciência de si própria, por imperfeita e estereotipada que seja, e também dos problemas que a ameaçam globalmente. Precisará a humanidade de um inimigo externo para colaborar de forma eficaz? Ou bastará a pressão e as ameaças dos problemas ambientais? Com base numa perspectiva evolucionista da natureza humana, quais serão, afinal, as estratégias que devem ser adotadas para se conseguir um desenvolvimento sustentável? Ora bem, talvez a solução esteja no altruísmo, desta vez dirigido para a natureza, e o caminho
talvez seja a partilha alargada das tais ficções que permitam uma ação concertada para enfrentar os problemas ambientais e tudo o que eles implicam. Esta é uma forma engraçada e dinâmica de olhar para a questão do altruísmo. O altruísmo está na base das sociedades humanas e poderá, na realidade, ser absolutamente fundamental para a sobrevivência da própria espécie humana. Bem, hoje ficamos por aqui. Voltamos para a semana para falar sobre o nada e a cultura. Fátima, Paulo, até à próxima. Um prazer. Até à próxima.